Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aleluia, Senhor, te damos graças, porque temos o privilégio de lermos a Tua Palavra, temos o privilégio de meditarmos na Tua Palavra, sermos confrontados por ela, e mais do que isso, sermos alcançados por essa palavra que transforma o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Por isso nós pedimos agora, Deus, que o Teu Espírito cative a nossa mente, nosso coração, para o entendimento e a vivência da Tua palavra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. O que é verdadeiramente ser sábio? De que forma a verdadeira sabedoria se manifesta na vida da gente? Essa é uma pergunta que nós precisamos resolver. Tudo na vida da gente depende de como nós reagimos, como nós decidimos. Então sabedoria não é algo que você possa dizer: um dia eu aprendo, um dia eu vou me dedicar a pensar sobre essas coisas. Nós fazemos muitas coisas erradas exatamente porque não gastamos tempo para aprender a sabedoria que vem de Deus. Aprendemos uma sabedoria falsa, como o Tiago já denunciou, e quando começamos a olhar para aquilo que é a sabedoria que vem do Senhor, nós nos descobrimos ignorantes. Nós nos descobrimos insensatos, nós nos descobrimos loucos na maneira como agimos, como decidimos. Pois a primeira coisa que o Tiago disse é que a verdadeira sabedoria ela é, antes de tudo, pura. Ela não é uma sabedoria que nasce de interesses escusos, de interesses pessoais, e exatamente por causa disso, essa sabedoria às vezes vai tomar o prejuízo contra si mesma. E aqui começa a base dessa sabedoria: pureza. Por que nós queremos sabedoria? Com certeza, ela não nasce para ser um ataque. Daí ele dizer que a segunda característica dela, que deriva da pureza, é que ela é uma sabedoria pacífica. Ela é uma sabedoria que promove a paz. E a pergunta é: como que as nossas decisões têm promovido a paz? Como que as nossas atitudes têm promovido a paz? Todas as vezes que eu tomo uma atitude que não promova a paz,
E a sabedoria não é sabedoria de Deus. Mas aí Tiago coloca uma palavrinha agora um pouquinho mais complicada. Ele diz que derivando da pureza e da pacificidade, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela é indulgente. E essa palavrinha grega é difícil. Deixa eu ilustrar com uma história que aconteceu com Jesus, aí você vai entender o que é uma sabedoria indulgente. Numa certa ocasião, Jesus estava parado e de repente chegou diante dele uma turba, um monte de gente trazendo uma mulher que havia sido pego em adultério. E aqueles homens chegaram para Jesus e disseram: aí, foi pego em adultério, a lei diz, apedreja, tem que matar. E você diz o quê? É lei de Deus. A lei tem que ser aplicada. Você tem que matar. E Jesus olha para eles e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus foi indulgente com aquela mulher. A lei pode e deve ser aplicada. Mas antes de aplicarmos o rigor da lei, nós deveríamos aplicar a indulgência. O dar uma segunda chance. E nisso foi que Jesus nos ensinou. Se alguém te obriga a andar 1 milha, ok, eu não vou andar 1 milha, eu vou andar 2 milhas com você. Isso é indulgência. Nós temos dificuldade com isso. Nós achamos que não, mas nós somos extremamente legalistas. Extremamente legalistas. Nós queremos andar segundo a lei, enquanto a lei é conveniente a nós. Entenda, não é que a lei está errada. É que há momentos na minha vida em que a minha decisão não pode ser baseada estritamente na lei. E a verdadeira sabedoria, ela sabe exatamente distinguir, discernir essa questão. Quando eu devo aplicar a lei, e quando ainda que a lei exija a aplicação, eu devo aplicar a misericórdia à vida de alguém. É essa a diferença básica que nós vamos ver em relação à misericórdia, quando o Tiago diz que a sabedoria é plena de misericórdia. É que na indulgência, eu sei que a lei deve ser aplicada, mas há algo que diz a mim que eu preciso andar mais 1 milha com essa pessoa. Eu preciso dar uma segunda chance.
E aqui é a nossa dificuldade muitas das vezes, porque às vezes nós tomamos decisões cheios da nossa verdade. Nós estamos cheios das nossas convicções e às vezes nós estamos até certos, mas nós queremos pegar a nossa certeza e impor como uma condenação ao outro. Isso não é sabedoria. Isso é legalismo burro, estúpido, ignorante. Quando Deus entrega a lei ao seu povo, é para que tenhamos uma medida da verdade e não uma forma de condenarmos, matarmos pessoas. Se você pega os códigos legais do Antigo Testamento, onde se aplica a pena de morte, não existe pena de morte no Antigo Testamento para o primeiro caso, a não ser quando se tira a vida de alguém. Em todas as outras ocasiões, há a chance da pessoa se arrepender, há a chance de andar uma segunda milha. A lei diz: se o teu filho traz abominação para o arraial, adverte. Se ele fizer a segunda vez, adverte. Se fizer a terceira vez, adverte. Isso é indulgência. Porque o que a lei dizia? Se alguém traz contaminação para o arraial de Israel, mata. Mas a mesma lei diz: uma vez, duas vezes, três vezes, só na quarta vez não tem mais jeito. É quando você já esgotou todas as possibilidades. É quando você já esgotou todos os caminhos. Esse deveria ser um modelo para as nossas decisões em momentos de conflito, em momentos em que estamos certos, entenda? Porque a indulgência não é para quem está errado. A prática da indulgência é para quem está certo, mas que não deve usar o fato de estar certo para ferir, para machucar, para agredir ao outro. Muitas das vezes nós vamos reagir assim: nós estamos certos, e o que faremos com a nossa verdade? Às vezes nós usamos a nossa verdade, às vezes nós usamos a nossa certeza para tripudiar do outro, para machucar o outro. Há uma cena, um episódio daquele seriado Todo Mundo Odeia o Cristo. Eu dou risada ao extremo naquele, quando repete aquele episódio. Porque se você acompanha esse seriado, a Rochelle, ela acha que ela está sempre certa. E o Júlio é o cara indulgente. Porque na maioria das vezes é ele que está certo e ela está totalmente errada. E em vez de ele criar um conflito, uma briga por causa disso, é uma coisa tão tola que ele prefere tomar para si, como se ele estivesse errado, e deixa quieto, porque é tolo demais para ficar discutindo. Isso é indulgência. E aí tem um episódio que ela reconhece que está errada, e ele diz para ela assim: tá, tudo bem, ok. E aí o Cristo faz interpretação, mas no fundo o que ele queria dizer é. Aí ele sai correndo, feliz: eu estou certo, você está errada. Ok. O problema é que nós não agimos como indulgentes, nós agimos como ímpios, cheios da nossa verdade.
Às vezes nós usamos a nossa verdade, às vezes nós usamos o fato de estarmos certos para tripudiarmos, para machucarmos o outro. Isso não é sabedoria, isso é burrice legalista. Isso é burrice legalista. Porque essa verdadeira sabedoria, ela é primeiramente pura e pacificadora. Eu tenho que me perguntar até que ponto vale a pena eu querer discutir por coisas tolas, ainda que eu esteja certo. Vocês podem ver que a maioria das nossas confusões são por coisas tolas. Porque nós temos a necessidade de mostrarmos que estamos certos. E aí quantas brigas a gente cria? No trabalho, na igreja, em casa, com a esposa, com os filhos. Aí a gente acha que não, é porque a verdade ela tem que ser dita. Não, o que Tiago diz é que não é isso. É que muitas das vezes eu vou abrir mão da verdade porque ela é tão tola que é preferível ser indulgente. E às vezes eu vou abrir mão da verdade ou do direito da justiça porque fazer isso significa abençoar o outro. Não é o uso do direito da justiça e da verdade que significa bênção para o outro. Muitas das vezes é uma maldição. É querermos levar os nossos relacionamentos, a nossa vida a ferro e fogo. Não tem que ser assim, se não for assim. Às vezes eu tenho que provar que 1 mais 1 é igual a 2. Rapaz, se o outro disser que é 3 e ele está rindo e está bem, deixa que é. Isso é indulgência. Eu só devo realmente lutar pela verdade, eu só devo lutar pela justiça naquilo que o outro está sendo prejudicado. Se algo realmente grave, espiritualmente, está acontecendo na vida dessa pessoa, se de repente há um buraco, um abismo diante dela, bom, então eu tenho que lutar com a verdade para que ela não caia, mas agora eu vou lutar, eu não vou brigar pela verdade por coisas tolas. Que sabedoria você quer ter na sua vida? A sabedoria de um legalista burro, que destrói qualquer relacionamento que tenha, com amigo, com esposa, com filho, seja com quem for, porque não sabe ser indulgente. Ou você quer ter de fato sabedoria que vem de Deus? Sabedoria que vem de Deus às vezes vai dizer: é justo eu te matar, mas eu prefiro perdoá-lo. Você entende a diferença? A ideia da palavra indulgência, epites, em grego, é exatamente essa grande dificuldade. Eu tomo o sacrifício pelo outro. O outro é que está errado, mas eu tomo o lugar dele para que haja paz. É algo que não me custa. Como isso acontece na vida prática? Eu aprendi com o presbítero Sérgio, a gente ia ter uma frase que eu acho muito legal. O Sérgio, na época que eu o pastoreei, ele servia uma empresa na Alemanha, como executivo dessa empresa,
E quando eles tinham reuniões na Europa, ele disse: pastor, você não imagina as brigas que tem lá, feira das vaidades. E ele disse: foi nesse período que eu aprendi algo muito importante. Quando eu vejo que o negócio está esquentando, que a gente não vai chegar a lugar nenhum, que a gente só vai se desgastar, então eu costumo olhar para a pessoa que está tentando provar para mim que ela está certa e digo para ela: ok, vamos parar de discutir. Você está certo. Errado sou eu que concordo com você. Ok? Exatamente isso. Às vezes eu vou calar. Há um ditado popular que diz que com doido a gente não discute. Não vai adiantar discutir com doido. Não adianta discutir com alguém que acha que tem a verdade e não quer lhe ouvir. Mas deixa acreditar, ué. Isso vai matar? Não. E vai fazer com que ele se perca? Não. É aqui que a gente tem que saber discernir. Eu só devo lutar, brigar, insistir por algo que seja de fato válido. E o que é válido? Aquilo que lida com a alma, a vida da pessoa, o coração da pessoa, a vida eterna dessa pessoa. Por nesse momento eu vou lutar. Eu não posso ficar calado. Agora, com coisas mínimas, não vale a pena. E isso é indulgência. Eu aceito a sua verdade, ainda que eu acho que você esteja errado. Isso não vai fazer diferença. Então a indulgência, ela exige de mim sacrifício. E talvez o primeiro sacrifício, o grande sacrifício da indulgência, é calar a boca. Calar a boca. Por que eu tenho que provar isso para você? Por que eu tenho que lhe convencer disso que eu estou lhe dizendo? Faz algum sentido? Não, não faz. Depois de ter lhe convencido da minha verdade, nós vamos mudar o que na nossa vida? Depois de eu ter lhe convencido que eu estou certo, isso muda o que? O meu caráter e o seu caráter. Muda alguma coisa? Aí a resposta vai ser não. E a pergunta é: por que você está sendo tolo em discutir aquilo que não produz nada na sua vida, nem no seu caráter? Por que a tolice? Por uma questão simples: burrice legalista. Verdadeira sabedoria é indulgente. Eu não vou querer insistir na minha verdade com você. Eu não vou fazer da minha verdade um campo de batalha com ninguém. É assim que funciona. Aí a pergunta que nós precisamos nos fazer: quando tomamos decisões na nossa vida, tomamos decisões baseadas na indulgência, na capacidade de abrir mão da nossa verdade, na capacidade de abrir mão até de direitos que nós temos, mas que são tão pequenos e tolos que não vão mudar nada? Estamos dispostos a isso? Ou o nosso eu legalista continua dizendo para a gente que nós temos que defender o nosso direito e a nossa verdade, doa a quem doer, custe o que custar? A verdadeira sabedoria, ela vem do alto. Ela espelha Deus
E porque ela espelha Deus, ela é indulgente. Um Deus que é capaz de abrir mão da sua própria honra. Um Deus que é capaz de abrir mão da sua própria glória, se fazer homem, encarnar, para tomar o nosso lugar. Ou você vai dizer que você estava certo e Deus errado? Não, Deus estava certo e nós estávamos errados. Mas Ele foi indulgente. Ele tomou o nosso lugar para redimir o nosso erro. Às vezes nós não estamos dispostos a redimir o erro do outro. Nós apenas queremos colocar o dedo na cara dele e dizer que estamos certos. Apenas queremos apontar o dedão na cara e dizer, e bater no peito, eu estou certo, você está errado. Isso lhe ajuda em quê? Isso lhe faz a imagem de Jesus. Isso modela o seu caráter, a sua vida, a imagem do seu Salvador. Ou apenas revela a soberba que opera dentro do seu próprio coração. Quero pedir a Deus sempre que me dê uma sabedoria que seja indulgente. Eu já disse a vocês que quando eu comecei meu pastorado, eu tinha por princípio a máxima que dizia: eu não engulo sapo. Primeiros 3 anos de pastorado em Lusiânia, amigo. Se você acha que eu sou brabo ou bruto, você não me conheceu nos 3 primeiros anos de pastorado. Ao longo dos anos, Deus tem me ensinado a indulgência. Não aprendi ainda perfeitamente. Luto contra a soberba do meu coração, que quer provar que eu estou certo em vários momentos. Mas tenho pedido a Deus que me ensine a indulgência. Hoje eu já não digo, não engulo sapos. Hoje eu estou engolindo o sapo. Tenho procurado jogar um temperozinho para facilitar. Às vezes fica difícil, a gente tenta dar uma cozinhada, frita. Mas a indulgência significa engolir sapos. Por amor à pessoa que está ao nosso lado, por amor às pessoas com quem nós convivemos. E eu vou engolir o sapo, e depois de engolir o sapo ainda vou dar um arroto de satisfação. Eu estou pedindo a Deus que me ensine a arrotar agora. Você sabe que na Arábia é assim, né? Os árabes, quando eles servem as refeições, para dizer que eles estão satisfeitos após a refeição, ele tem que dar um arroto. Então, se um dia você for almoçar, jantar na casa de um árabe, observe isso. Depois de observar eles começando a arrotar, não esqueça de dar o seu arroto, senão eles vão ficar ofendidos. O que eu estou pedindo agora, Deus, não é só saber comer o sapo, é arrotar também de satisfação. Porque ao engolir o sapo, eu estou convencido que aquela atitude abençoa a vida do outro. Engolir o sapo foi necessário para que a vida de alguém fosse abençoada. Isso é indulgência. É isso que Tiago quer dizer com essa palavra epieites em grego.
Abrir mão de justiça própria, de direitos pessoais, para agir em favor do outro. O problema de Tiago é que toda vez que ele inventa de acrescentar alguma coisa, fica um pouco pior, fica um pouco mais difícil. É por isso que a gente tem que ir devagar. Primeiro, a sabedoria é pura, depois pacífica. Disso nasce a indulgência. E para que seja indulgente, a sabedoria tem que ser tratável. Ela tem que ser tratável. E é outra palavrinha grega complicada que ele inventa aqui, porque vai contra tudo que nós acreditamos. Mas, como diria Jesus, basta audir o seu próprio mal. Indulgente já é suficiente para hoje. Semana que vem olharemos o tratável. Vamos orar? Senhor, nos dá um coração quebrantado, Senhor. Nos livra, Pai, nos livra da soberba operante dentro de nós, que se enche de legalismos, se enche de verdades, se enche de argumentos para querer provar a sua razão. Quebranta o nosso coração para que mesmo quando estivermos certos, saibamos olhar com amor, com indulgência para o outro. Nos ensina a abrir mão, Senhor, daquilo que não é necessário. Nos ensina a abrir mão da verdade que não é necessária, da justiça que não vai mudar nada. Para isso quebranta, Senhor, nosso coração, em nome de Jesus. Dá-nos um coração de fato igual ao Teu, para que através das nossas atitudes, então, Tu sejas honrado, glorificado, em nome de Jesus. Amém.